Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar, sabe, sobre o quê? A cigarrinha. Pois é, vocês acharam que a gente tinha esquecido, né? Porque paramos de falar um pouco dela. Mas na realidade ela continua sendo uma grande preocupação. E neste momento nós vamos falar sobre como cuidar, né? Como tentar evitar a incidência de cigarrinha nas lavouras do milho. Nós conversamos com um especialista da Embrapa que deu algumas dicas aí de como tomar esses cuidados. Em termos de controle dessa cigarrinha, nós temos algumas dificuldades a serem ressaltadas. Como todo inseto vetor, é muito difícil estabelecer um nível de controle. Esse nível de controle, eu posso dar o exemplo, por exemplo, da lagarta do cartucho, a Spodoptera frugipeda, onde a gente tem um nível de 20% de plantas atacadas, eu entro com a medida de controle. Ou então eu tenho 3 mariposas capturadas numa armadilha, eu entro com o controle. Para a lagarta funciona bem, para a cigarrinha não funciona, porque seria um nível de controle muito baixo, talvez menos que uma cigarrinha por metro quadrado, se a gente fosse olhar desse jeito. Então eu não tenho essa ferramenta que me permita fazer um nível de controle e tomar a decisão de quando é que eu vou iniciar um controle da cigarrinha. Quase que funciona com a presença e a ausência do inseto. Se eu tenho a presença do inseto, eu tenho risco de enfesamentos, então eu entraria com o controle. Isso fortalece a minha necessidade de medidas mais preventivas. Quais são essas medidas preventivas? Primeiro, né, a cigarrinha ela precisa do milho para completar o seu ciclo reprodutivo, então eu preciso de ter cuidado para não deixar milho na área. Isso implica uma eliminação de todo o milho tiguera, aquele milho espontâneo que nasce, né? Uma colheita bem feita para que não haja rebrota ou nascimento, germinação de milho nos períodos de entre-safra. Então todas as formas que eu tiver disponíveis para não deixar a planta de milho na lavoura durante o período de entre-safra seriam muito bem-vindas. Outra medida preventiva está na parte genética, na escolha de cultivares. Hoje todas as empresas elas têm a possibilidade de posicionar os seus cultivares de forma a estabelecer aqueles que sejam mais tolerantes ao ataque, não ao ataque da cigarrinha, mas sim à ocorrência do enfesamento, que é a doença que ela transmite. Então, buscar aqueles milhos que são conhecidamente tolerantes ao enfesamento, aos enfesamentos no caso, né? Porque são 2, o pálido e o vermelho. Dessa forma, eu estaria previamente, né, ajudando a controlar a ocorrência de doenças dentro da lavoura. Se uma vez que, mesmo eu adotando essas medidas mais preventivas, iniciais, eu ainda tenha problemas, porque a cigarrinha hoje ela é endêmica, então a possibilidade dela estar presente em todas as lavouras existe e é significativa, eu posso lançar a mão de alguns controles. O primeiro é o tratamento de sementes, que embora cada vez mais a gente considera que o tempo é reduzido, né? Hoje, em torno de cigarrinha, nós falamos 10 dias, né, em média, que tem esse período residual do tratamento de sementes sobre a ocorrência da praga. Então eu já tenho que estar preparado para uma segunda medida preventiva de controle, se a cigarrinha prevalecer no campo. Então eu posso lançar mão de pulverizações, né? Nesse caso de pulverizações, eu tenho tanto produtos químicos quanto produtos biológicos registrados, né? O problema nessa parte é que muitos produtores, em muitas áreas, muitas regiões do Brasil, acaba colocando um excesso de pulverizações na lavoura. Nós temos notícias, às vezes, até mais de 10 pulverizações, e isso não é bom. Então a gente chama atenção aqui para o posicionamento, o time certo de entrar com essa questão do produto. Principalmente se eu fizer a opção por um produto biológico, mais sustentável. Eu tenho que estar ali no início da plantação, né? Até o V4 seria um limite assim, muito bom para que eu pudesse entrar com essas pulverizações e estabelecer esse controle, né? Eu tenho que antever o problema. Lembre-se que nós vamos fazer a pulverização no início do plantio e os efeitos com o enfesamento vão ser observados só lá no final, no pré-pendoamento. Então isso para o produtor é difícil, é um tempo muito grande. Você faz um tratamento e espera 2 meses para ver o resultado, porque você vai ver o resultado não na mortalidade da cigarrinha,
mas sim na ocorrência de doenças. Muitas vezes o produtor pode imaginar que por ter a presença contínua da cigarrinha na lavoura, os produtos não estão fazendo efeito. Na verdade, a gente vai precisar ver isso na ocorrência das doenças lá na frente. Então, essa questão do posicionamento, ela é interessante e a gente vai precisar esperar até lá no final para observar se teve ou não teve os problemas, para saber se o tratamento realmente surtiu efeito, né? E dentro das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, um número grande de pulverizações, principalmente com químicos, não tem surtido efeito. Nós observamos efeito significativo até a terceira pulverização, a partir da quarta pulverização já não tem um efeito que compensasse tanto assim a entrada desse tratamento. Dependendo do produto, é caro, né? E o produtor pode aumentar o seu custo de produção em função disso, desse número maior de pulverizações. Nós temos trabalhado agora dentro de uma possibilidade de melhorar o diagnóstico, né? Seria ideal se a gente tivesse uma ferramenta que permitisse capturar uma cigarrinha e saber se ela está contaminada ou não. Porque se eu tivesse isso, eu poderia entrar com o controle no momento certo e eliminar as cigarrinhas no momento que ela fosse mais problemática, né? No momento que ela transmitisse mais a doença. Então a gente está caminhando nesse sentido, continuamos trabalhando também na questão de posicionamento das pulverizações, para achar o momento cada vez mais ideal para que esse controle seja estabelecido, e as empresas ao mesmo tempo têm trabalhado muito nessa parte da genética para trazer cultivares cada vez mais tolerantes aos enfesamentos, e a gente espera que todo esse esforço conjunto resulte em resultados muito positivos para os produtores, que é o nosso objetivo. É isso, gente, mais um vídeo aqui no canal do Portal Sul Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!